E aí, galera, Porta Concurseiro na área. Cilindro. Chegou o dia. Cilindro. Aqui está o Zap. Aqueles que desejarem adquirir os PDFs, quem está estudando para ESA, para qualquer concurso, né, que tenha utilidade, é só entrar em contato pelo WhatsApp que você pode comprar os PDFs, tá? Aí você imprime, faz e assiste a correção através do YouTube. E quem puder deixar aquele likezão, a gente vai agradecer para a gente continuar fazendo esse trabalho. Beleza? Vamos lá. Um cilindro possui 6 centímetros de diâmetro da base. Bom, se o diâmetro do cilindro é 6 centímetros, o raio é 3 centímetros, porque o raio é a metade do diâmetro. E a altura igual a 4 centímetros. A altura igual a 4 centímetros. Seu volume médio, bom, o volume do cilindro a gente pode expressar como área da base vezes altura, mas eu já gosto de colocar já π vezes raio quadrado vezes altura, porque a área da base é a área do círculo, que é π vezes raio ao quadrado, beleza? Então, vamos lá, então o volume do cilindro seria π vezes, o raio é 3, vai ficar 3 ao quadrado, né? Não precisa botar centímetro, porque aqui está tudo em centímetro, né? E a altura é 4. Então, o volume do cilindro vai ser 3 ao quadrado, 9 vezes 4, 36 π centímetros cúbicos. Aqui está o volume do cilindro, é a primeira. Tá? São 40, tá, gente? Só para preparar o espírito. Passa rápido. 36, beleza? Agora, vamos lá. Um cilindro reto tem 48 π centímetros cúbicos de volume. Então, ó, volume do cilindro é 48 π. Esse é o volume do cilindro, tá? Então, aqui a gente vai puxar. O volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes altura, que é igual a 48 π. Aí, o que eu costumo dizer aqui? O que a gente faz aqui? Aí todo mundo responde, corta o π, porque se passar para cá vai passar dividindo, porque está tudo multiplicando, né? Ok. O raio é 4, então aqui vai ficar 4 ao quadrado vezes a altura é igual a 48, certo? Então, vai ficar 16 vezes a altura é igual a 48. Então, a altura vai ser 48 dividido por 16. A altura vai ser 3. 48 por 16 dá 3 na mosca. Então, a altura média, 3. Letra A. Beleza? Vamos lá. 3. Sabe-se que a área da base de um cilindro reto é 16 π. Bom, vamos lá. A área da base é 16 π. Bom, a gente sabe que a área da base de um cilindro é a área de um círculo. Então, a área da base é π vezes raio ao quadrado, que é igual a 16 π. Aí, o que a gente faz aqui? Corta o π. Então, ficou R igual a 4. Porque se raio ao quadrado é igual a 16, o raio é igual a 4. O raio tem que ser positivo. Ele me disse que a altura desse cilindro é 15. A área lateral do cilindro é 2πrh. Área lateral, 2πrh. Então, a área lateral vai ser 2 vezes π, vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 15. Então, a área lateral vai ser 15 vezes 4, 60. 60 vezes 2, 120 π. Essa é a área lateral. 120 π, centímetros quadrados. Ok? Vamos lá, número 4, CFS. Um cilindro de altura H, 5 centímetros, e raio da base R igual a 4 centímetros. Tem volume V igual a... Bom, ele quer o volume. Volume é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então, o volume vai ser π. O raio é 4, 4 ao quadrado. E a altura é 5. Volume vai ser π vezes 16 vezes 5. 16 vezes 5 dá 80 na mosquita. 80 π centímetros cúbicos. Letra D, delta. Bem básico, né? Feijão com arroz, né? Ó, a área lateral de um cilindro é 20 π. Então, vamos escrever que a área lateral é igual a 20 π. Vamos puxar uma setinha para colocar a fórmula da área lateral. 2πrh é igual a 20 π. Aí a gente sempre pergunta, o que a gente faz aqui? Aí a pessoa vai lá e fala, corta o π. Ok. Aí se você falar, pode passar esse 2 para cá dividindo? Pode, porque aqui é tudo multiplicação. Mas ele quer saber a medida da altura e ele está me dando o raio. Se ele está me dando o raio, eu poderia dizer que 2 vezes 5 vezes H é igual a 20. Então, vai dar 10H é igual a 20. Se eu quiser cortar o zero aqui já direto, porque o 10 passaria dividindo, H é igual a 2.
Então aqui, ó, a altura do cilindro é 2. Letra B, 2. Melzinho, né? Ok. O diâmetro da base de um cilindro reto mede 2. Bom, o diâmetro, 2 centímetros. Se o diâmetro é 2, é porque o raio é 1, porque o raio é a metade do diâmetro. A altura é 3 centímetros. Aí ele quer o volume. Volume é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então o volume é π, o raio é 1 ao quadrado e a altura é 3. Então o volume vai ser 1 ao quadrado dá 1, vezes 3 vai dar 3π centímetros cúbicos. Esse é o volume. Só botar o 3 aqui, marcou a letra C e um beijo nas crianças. Vamos lá. 7. Um cilindro circular reto de raio 5 e altura 9 possui volume igual a... Gente, é para massificar. No início tem o feijão com arroz, tá? π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então o volume vai ser π, o raio é 5, 5 ao quadrado, e a altura é 9. Então o volume vai ser 25 vezes 9. 25 vezes 9 vai dar 225π centímetros cúbicos. Letra E, GESA, GEAR. Beleza. Vamos lá. 8. Um cilindro circular reto de raio 6 e altura 5. Possui área total. Ih, ó, apareceu a área total. Apareceu a margarida. O que é a área total? A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Essa é a área total. Tem muita gente que faz assim, ó. Área lateral, 2πrh mais 2 vezes a área da base, que é π vezes raio ao quadrado. Então a área total vai ser... Agora vamos substituir, né? 2π. Quem é o raio, Pota? 6. Quem é a altura? 5. Mais 2 vezes π. Quem é o raio, Pota? 6 ao quadrado. Então a área total vai ser, ó, 5 vezes 6, 30. Tem que fazer essa multiplicação toda aqui, tá? 5 vezes 6, 30, vezes 2, 60. 60π. Mais 6 ao quadrado, 36. Vezes 2, 72π. Agora é só somar. 60 mais 72, 132π. O quê? Centímetros quadrados, porque é uma área total, é a área de centímetro quadrado, é o quadrado. 132π, beleza. Vamos lá. Num cilindro reto, essa já é interessante. A área lateral é 36π. Ó, área lateral 36π. A medida da altura é o dobro da medida do raio. Então H igual a 2R. Ele quer saber o raio. Puxa a setinha para atacar a fórmula da área lateral. 2πrh é igual a 36π. O que a gente faz aqui? Corta o π. Bota, no lugar do H, você bota 2R. Ó, 2R. Agora, no lugar do H, eu vou colocar 2R. Lembrando que tudo isso é multiplicação, tá? Que é igual a 36. Aí você vai multiplicar isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4. R vezes R, R ao quadrado, que é igual a 36. Sinal de que o R ao quadrado é igual a 36 sobre 4. O R vai ser igual a 9. Aliás, R ao quadrado é igual a 9, perdão. R é igual a 3, né? Ó a pressa é inimiga da perfeição. Então, ó, R ao quadrado é igual a 9, raiz de 9, 3. O raio tem que ser positivo. Então, o raio é 3, até porque ele pediu o raio, né? Se ele pedisse a altura, 2 vezes 3, 6, sem problema algum, tá? 10. Num cilindro reto de 10 metros de altura, altura igual a 10 metros, ok. A área lateral é igual à área da base, ó. Essa já é diferente. E ele quer saber a área lateral. Bom, vamos trabalhar as fórmulas. Área lateral igual à área da base? 2πrh igual a π vezes raio ao quadrado. O que a gente faz aqui? Corta o π, mané. Cortei o π. Ok. Aí, olha que interessante aqui. O H é 10, tá? O H é 10. Então, eu vou substituir. 2R vezes 10 é igual a R ao quadrado, né? E aqui o interessante é o seguinte, ó. Veja bem. Aqui eu vou achar o raio. Olha que maneiro. Se eu fizer 2 vezes 10, dá 20. Se eu mantiver o R ao quadrado aqui e passar esse Rzinho para cá, vai ficar 20 igual a R. Porque divisão de potências de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. Ó, R igual a 20. Então,
Ele quer o que, Pota? Ele quer a área lateral. A área lateral é 2πrh. Então, a área lateral vai ser 2 vezes π. O raio é 20 e a altura é 10. Então, a área lateral vai ser 2 vezes 20, 40. 40 vezes 10, 400. Então, nós teremos 400π. Área lateral, 400π. Letra B, de bola. Beleza, vamos lá. 11. Em um cilindro circular reto de volume igual a 36π. Volume é igual a 36π. Em seguida, ele me dá a altura. A altura é 4 centímetros. O que ele quer? Ele quer o raio. O raio é o que ele quer. Então, a questão é bem sem vergonha. Porque, olha só, π vezes raio ao quadrado vezes a altura, que é o volume do cilindro, é igual a 36π. O que eu faço aqui? Corto o π. Aí substitui o 4 aqui, isso, r ao quadrado vezes 4 é igual a 36. Então, r ao quadrado é igual a 36 por 4. R ao quadrado é igual a 9, a gente fez até uma parecida ainda agora, né? R igual a 3. Então, o raio vai medir 3 centímetros. Charlinha. Aí, ó, beleza? Vamos lá. 12. Um cilindro circular reto tem 15 π centímetros cúbicos de volume e 5 centímetros de altura. O raio da base mede, aqui ó, ele me deu volume, então vamos lá, volume é 15π. Puxa a setinha e taca a fórmula do volume. π vezes raio ao quadrado vezes altura é igual a 15π. O que eu faço aqui? Corto o π. Substitui. Quem que eu tenho? Aí eu tenho a altura, que é 5. O que eu quero? Eu quero o raio. Então, vai ficar r ao quadrado vezes 5, que eu estou substituindo, é igual a 15. Ah, Pota, passa esse 5 para lá, vai passar dividindo. R ao quadrado igual a 15 sobre 5. Então, r ao quadrado é igual a 3, sinal de que o raio é raiz de 3. Letra D, de delta. Vamos lá. 13. Um cilindro de cobre, essa é muito legal. Um cilindro de cobre tem volume V, o raio da base Rzão é 50 centímetros e a altura Hzão é 40 centímetros. E aí este cilindro será derretido para fazer cilindro de volume Vzinho, Rzinho, que é o Rzão dividido por 5, e Hzinho, que é o Hzão dividido por 4. Dessa forma, o que ele quer? Ele quer Vzão sobre Vzinho. Ele quer a razão entre os volumes. Vzão vezes Vzinho. Ó, então, vamos lá. Ó, veja bem. O volume do grandão é π vezes raio ao quadrado vezes altura, né? Dei um espaço até muito grande aqui, né? Vamos colocar aqui. E aqui é π vezes Rzinho ao quadrado vezes Hzinho. Tá joia? Ok. Então, vamos lá. Agora aqui vai ficar π vezes. O Rzão é 50. 50 ao quadrado. O Hzão é 40, certo? Aqui vai ficar π. Aí você vai falar, quem é o Rzinho? O Rzinho é 50 dividido por 5. Então, ele vai dar quanto? 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado. Quem é o Hzinho? 40, que é o Hzão, dividido por 4. 40 por 4 também vai dar 10. Aí eu botei aqui. Ele quer isso, ele quer a razão entre os volumes. Ele quer Vzão barra Vzinho, ou seja, uma fração. Aí eu cortei o π, óbvio. Vendo que a resposta não tem π. Aí aqui eu já cortei esse zero. Também estava clamando. Aí aqui muita gente quer fazer essas contas todas e acaba que perde um tempo desnecessário, né? Porque olha só, o 50 ao quadrado é 50 vezes 50, sobrou um 4. O 10 é 10 vezes 10, 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10, que seria 100. Aí eu corto. Agora é só multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100. Se você abre, perde menos tempo. Beleza? Vamos lá. Num cilindro reto de volume 4π metros cúbicos. Olha só, volume é 4π. Aí eu puxei aqui, né, inocentemente, que π vezes raio ao quadrado vezes altura é igual a 4π. Consequentemente, eu cortei o π. Aí eu fui ler o que ele me dizia a seguir. Ele me disse que a altura é o dobro do diâmetro. Consequentemente, a altura vai ser o dobro. Quem é o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio. Tá vendo aqui? Então, a altura, na verdade, ela vai ser 4 vezes o raio.
E aí eu vou poder trabalhar aqui, ó. Olha o que vai acontecer. R ao quadrado vezes 4R é igual a 4. Beleza? Show. Aí você vai falar, pô, pode cortar o 4 com 4. Por quê? Ó? Porque R2 vezes R vai dar R ao cubo, que é igual a esse 4 aqui, e esse 4 passa para cá dividindo. Então vai ficar R ao cubo é igual a 1, sinal de que o raio é 1, porque a raiz cúbica de 1 é 1. 1 ao cubo dá 1, né? Ah, então a H é 4 vezes 1, H é 4. O que ele quer? Ele quer a área lateral desse cilindro. Área lateral 2π RH. Ele quer a área lateral. Então a área lateral vai ser 2 vezes π, o raio é 1 e a altura é 4. Então a área lateral vai ser 2 vezes 4, 8 vezes π, 8π. Área lateral, 8π metros quadrados. Delta, 8π. Vamos lá. Um cilindro possui 160 π centímetros cúbicos de volume. Então o volume é 160 π. Aí eu puxei a setinha para o volume. Qual é o volume do cilindro? Π vezes raio ao quadrado vezes altura, que é igual a 160 π. Cortei o π com π e voltei para a questão para ver o que mais ela me deu. Ela me deu a altura e ela quer o diâmetro. Ó, aqui, ó. Ó o que ela quer aqui, ó, neném. Ela quer o diâmetro, porque muita gente erra porque não presta a devida atenção ao enunciado, tá? Então vamos lá. Ele me deu a altura, que é 10. Tá bom, Potter. R ao quadrado vezes 10 é igual a 160. Se o 10 vai passar para lá dividindo, já podia cortar aqui. Então ficou R ao quadrado igual a 16, sinal de que o raio é 4. E aí eu te pergunto, se o raio é 4, o diâmetro não é o dobro do raio? Então o diâmetro vai ter que ser 8. Ah lá, o 4 estava na A, ó. Ele quer o diâmetro é 8. Tem que tomar cuidado, tá? Prestem atenção, beleza? Vamos lá. O volume de um cilindro é 225 π. Volume é 225 π. Aí o volume é π vezes raio ao quadrado vezes altura, que é igual a 225 π. Aí eu cortei o π com π. Show de bola. A altura é 9, então ficou R ao quadrado vezes 9 é igual a 225. Então R ao quadrado é igual a 225 dividido por 9. R ao quadrado é igual a 25. Então R é igual a 5. Ah, pô, 225 por 9 dá 25? Dá. Beleza? Tá. A gente fez até hoje 25 vezes 9. Deu 225. Então 225 por 9 vai dar 25. Então o raio é 5. Tá? O que ele quer? Ele quer a área lateral desse cilindro. Questão de 2 etapas. Área lateral. 2π recursos humanos. 2π RH. 2 vezes π, quem é o raio? 5. Quem é a altura? 9. Ah, então a área lateral vai ser 2 vezes 5, 10, vezes 9, 90. 90 π. 90 π centímetros quadrados. Cadê? Letra B de bola, bolita. 90 π. Vamos lá. E essa é espetacular, eu gosto. Ó, 20% do volume, esse 2 vezes, do volume de um cilindro de raio 2 é, o E a gente bota igual a 24 π, tá? 20% do volume do cilindro é 24 π, né? Tá bom. Aí eu fui, cortei aqui, depois eu simplifiquei essa fração por 2, ficou 1/5 vezes o Vcil é igual a 24 π. Aí eu multipliquei aqui, ó, 1 vezes Vcil, volume do cilindro, 5 vezes 1, 5, que é igual a 24 π. Eu vou fazer até uma observação aqui. Aí eu multipliquei cruzado, fiquei com o volume do cilindro, é igual a 5 vezes 24, 120 π. Esse era o volume do cilindro, 120 π. Aí você vai falar assim, Pota, se ele me disse que 20% do volume é 24, 100%, que seria o volume todo, era só multiplicar por 5, porque 5 vezes 20% dá 100%, 5 vezes 24, 120, porque houve quem fizesse isso, tá? Ok. Depois disso, vamos abrir aqui, ó, π vezes raio ao quadrado vezes altura é igual a 120 π. O que a gente faz aqui? Corta o π, né? Vamos passar para cá. Ah, ele me deu o raio é 2, então vou substituir aqui. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes a altura, que é exatamente o que ele quer, é igual a 120. Vai ficar 4 vezes h igual a 120, ou seja, h igual a 120 sobre 4. h igual a 30. Então a altura do cilindro é 30. Vamos lá. A secção meridiana de um cilindro equilátero tem 4 raiz de 2 centímetros de diagonal. Essa é espetacular. Tá? Vamos fazer o desenho aqui, pelo menos uma vez, né?
Eu não sou muito bom em desenho não, mas dá para quebrar um galho, tá? Beleza. Aí vamos fazer aqui um esboço de um cilindro, ó. Só para você falar, porque às vezes a pessoa fala, o que é essa secção meridiana de um cilindro? E aqui ainda tem a expressão cilindro equilátero. Quando ele fala cilindro equilátero, a altura é o dobro do raio, tá? Então, aí você vai falar bem, pô, secção meridiana é isso aqui. Cilindro equilátero, isso aqui é um quadrado. Isso é um quadrado. No cilindro equilátero, a secção meridiana é um quadrado, né? Quando ele falou a diagonal é 4 raiz de 2, a diagonal é 4 raiz de 2, aqui ó, isso tudo aqui eu posso chamar de lado. É um quadrado. A diagonal é 4 raiz de 2. É como se ele dissesse para mim que a diagonal do quadrado é 4 raiz de 2. A diagonal do quadrado não é L raiz de 2? L raiz de 2 igual a 4 raiz de 2. Cortei, deu L igual a 4. Então, se o L é 4, é porque a altura é 4, porque isso aqui é a altura. Se aqui é 4, é porque o raio é 2, que vai ficar a metade aqui, ó, 2, 2, para fazer o quadrado, né? Fechar o quadrado. Então, qual a conclusão que eu tiro? Que o H é 4 e que o raio é 2. Essa é a conclusão. O que ele quer? Ele quer o volume do cilindro. O volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Esse é o volume do cilindro. Então, o volume vai ser π vezes o raio é 2 ao quadrado vezes a altura, que é 4. Então, o volume vai ser π vezes 4 vezes 4. Então, o volume vai ser 16π. Letra A. Maneiríssima essa, hein? Muito maneira. E pequena, né? Um cilindro circular reto de altura igual a 2/3 do raio da base. Altura igual a 2/3 do raio da base. E de 12π centímetros quadrados de área lateral. Então, a área lateral é 12π. Aí, se a área lateral é 12π, o que eu fiz? Botei 2πrh igual a 12π, como de praxe. O que eu faço aqui? Corto o π. Pota, no lugar do H eu posso botar 2/3 de R? Sim, vai ficar 2R vezes. No lugar do H eu vou botar 2R sobre 3 ou 2/3 de R, como queiram, que é igual a 12. Beleza? Aqui eu vou botar sobre 1 e vou multiplicar. Em cima e embaixo. Ó. Multiplicando em cima vai dar 4R2. Multiplicando embaixo vai dar 1 vezes 3, 3, que é igual a 12. Agora o que eu faço? Coloco sobre 1 e multiplico cruzado. Vai ficar 4R ao quadrado é igual a 3 vezes 12, 36. Então vai ficar R ao quadrado é igual a 36 sobre 4. Mais uma vez a gente fazendo essa conta. R ao quadrado é igual a 9, sinal de que o raio da base é 3. O raio é 3 centímetros. Muito maneira. 20. Um cilindro tem área total. Essa é espetacular, tá? Área total de 16π. Área total de 16π. Tá ok. Aí tu vai falar, pô, quem é a área total? A área total é a área lateral, mais 2 vezes a área da base, que é igual a 16π. Olha só o que vai acontecer com essa criança. Aí a área lateral, 2πrh mais 2πr ao quadrado é igual a 16π. Aí você vai falar assim, pô, vamos dividir. Primeiro eu posso cortar o π em todas. Isso é fato. Eu posso cortar o π. Segundo, eu posso dividir por 2. Se eu dividir por 2, vai ficar R vezes H mais R ao quadrado é igual a 16 por 2, 8. Agora, aqui que está o segredo. Ó. O raio mede 1/3 da altura. Ou seja, quando ele fala 1/3 da altura, é isso aqui, ó, 1/3 de H. Se eu multiplicar cruzado, eu chego à conclusão que a altura é o triplo do raio. Até porque isso é fato. Ó, veja bem, se o raio mede 1/3 da altura, é porque a altura mede o triplo do raio. Tem que saber ir e saber voltar. Se o raio mede a metade da altura, é porque a altura mede o dobro do raio. Se o raio mede a quinta parte da altura, é porque a altura mede o quíntuplo do raio. Essa expressão é mais conveniente. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, R vezes 3R mais a R ao quadrado é igual a 8. Olha só, vai ficar 3R ao quadrado mais R ao quadrado é igual a 8. Vai ficar 4R ao quadrado é igual a 8. Sinal de que o R ao quadrado é igual a 8 sobre 4. Aí R ao quadrado vai dar 2. Então, o raio vai ser raiz de 2. Olha só, o raio é raiz de 2. Então, a altura é 3 raiz de 2, porque a altura é 3R. Cheguei ao raio, cheguei à altura. O que ele quer? Área lateral, 2πrh. Essa é muito boa. Aí vai ficar 2π. Quem é o raio, Pota? Raiz de 2. Quem é a altura? 3 raiz de 2. Então, a área lateral vai ser, ó, vamos lá, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2
dá 2. 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 2, 12. Ou seja, 12π. Ó, repetindo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 2, 12. Colo π. 12π. Letra B de bola. Tranquilo, né? Vamos lá, questão 21. Aqui, ó, tá aparecendo claramente o cilindro equilátero, né? Já coloquei aqui, cilindro equilátero. A altura é o dobro do raio. Então, vamos lá. O raio da base de um cilindro equilátero mede 3. Então, o raio é 3 centímetros. A altura é o dobro do raio. Então, 2 vezes 3, 6. Questão bem tranquila. Ó, área lateral, 2πr H. Então, a área lateral vai ser 2 vezes π. O raio é 3 e a altura é 6. Então, a área vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36π centímetros quadrados. Letra A. Alfinha. Vamos lá. Um cilindro equilátero tem 196π centímetros quadrados de área lateral. Então, o que a gente vai fazer? Ó, área lateral, 196π, certo? Como ele falou que o cilindro é equilátero, nós já sabemos que a altura é o dobro do raio, certo? Aí a gente vai puxar a setinha aqui para a área lateral. Área lateral, 2πrh, que é igual a 196π. O que nós fazemos aqui? Cortamos o π. Cortei. Então, aqui eu vou repetir o 2R, porque no lugar do H, a gente também vai botar 2R, substituindo, pois o cilindro é equilátero. Aí vai ficar 2R igual a 196. Agora, nós precisamos multiplicar isso aqui. 2 vezes 2, 4, R vezes R, R ao quadrado, que é igual a 196. Então, R ao quadrado é igual a 196 dividido por 4. R ao quadrado é igual a 49. Então, R é igual a 7, porque a raiz de 49 é 7. E ele queria justamente o raio da base desse cilindro, ou seja, 22, letra C. 7, questão tranquila, né? Ó, aqui vai entrar uma fase, né, do vídeo que nós temos situações que envolvem medidas em litros, né? Então, olha só, um recipiente com a forma de um cilindro circular reto, cujo raio da base mede 20 centímetros, ó, o raio mede 20 centímetros. A altura, ela mede 100 sobre π centímetros. Armazena certo líquido que ocupa 60% de sua capacidade, ou seja, o cilindro não está cheio. Aí ele quer saber o volume do líquido contido nesse recipiente, ele quer saber quanto que tem lá. Então, primeiramente, eu vou fazer o volume, π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então, o volume vai ser π, o raio é 20 centímetros ao quadrado, a altura é 100 sobre π centímetros. Esse π aqui embaixo foi Deus que mandou, porque a gente pode cortar, né? Então, ó, 20 ao quadrado vai dar 20 vezes 20, 400. 400 centímetros quadrados, que multiplicado pelos 100 centímetros, vai gerar o centímetro cúbico. Ó, 4 vezes 1, 4, acrescidos de 4 zeros. Então, vai dar 40.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume que o cilindro comporta. Não é o que ele ocupa, o que ele tem, né? O líquido está ocupando 60% de 40.000 centímetros cúbicos. Mas ele quer em litros, pota. O litro, gente, é o decímetro cúbico. Decímetro cúbico é o litro. Então, olha só, se eu pegar aqui metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, só para escrever a parte da escala que nos interessa. Então, eu vou passar do centímetro cúbico para o decímetro cúbico, que é o litro. Então, eu vou dar um pulo para trás, multiplicado por 3, eu tenho que dar 3 casas para trás. Então, é só tirar 3 zeros, pota. Então, o volume é de 40 litros, ou seja, 40 decímetros cúbicos. Mas o líquido que está lá, ele ocupa 60% de sua capacidade, ou seja, 60% de 40 litros. Aí corta o 0 com 0, corta o 0 com 0 e multiplica. 6 vezes 4, 24. Resposta C. São as questões mais chatas, né, que a gente tem que transformar. Tá, agora aqui, ó. Um container na forma de um cilindro circular reto tem altura igual a 3 metros. Altura, 3 metros. E área total igual a 20π metros quadrados. Puxamos a setinha para a nossa querida e amada área total. Então, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, que é igual a 20π. Ah, beleza.
Ah, e quem é a área lateral? Pô, a área lateral é 2πrh mais 2 vezes a área da base, que é a área do círculo, que é π vezes raio ao quadrado, que é igual a 20π. O que nós fazemos aqui? Corto o π. Aí eu fui lá e cortei o π. Agora a gente faz o quê? Divide por 2. Eu fui lá e dividi por 2. Então, se eu dividir por 2, aqui vai sobrar RH, aqui vai sobrar R ao quadrado, e aqui 20 por 2 vai me dar 10. Pota, a altura é 3. Substitui a altura aqui. Ah, então, se eu botar no lugar da altura 3, aqui vai dar 3R. Vai ficar 3R mais R ao quadrado é igual a 10. Aí você vai falar para mim, chegamos a uma equação do segundo grau. Vamos arrumá-la? Sim. Então vai ficar R ao quadrado mais 3R, passo 10 para cá, menos 10 igual a zero. Vamos fazer o nosso querido e amado Stewing. Stewing, some produto. Aí você vai cantar a pedra, 5 e 2. Por isso que é importante saber a tabuada, né? Porque, ó, 5 vezes 2, 10, 5 menos 2, 3. Ah, então o sinal do termo do meio é o sinal do maior. Por isso que a gente bota o 5 na frente, porque o 5 é maior que o 2. Então esse sinal já desce aqui. Aqui vai ficar obrigatoriamente menos. Por quê, Potter? Porque, ó, mais com menos dá menos, 5 vezes 2, 10. Mais 5 menos 2 vai dar mais 3. Bateu? Troca. R igual a menos 5, que a gente sabe que não serve, pois o raio não pode ser negativo. E aqui vai ficar R igual a 2, que é a nossa querida amada resposta. Então o raio é 2 metros. Letra C. Vamos lá. Ó, essa questão é bem interessante, porque olha só. A área lateral de um cilindro equilátero, cujo volume é 128 pi centímetros cúbicos, é igual a... O cujo é pronome relativo, né? Ah, tá. Então ele está pedindo a área lateral. O cujo, a gente troca por seu, né? Seu volume é 128 pi. Então ele está me dizendo que o volume é 128 pi. Então tem que começar dizendo que o volume é 128 pi. Bota, cilindro equilátero, não esquece não, em altura é o dobro do raio. Valeu, vou avisar ele. Então o volume é π vezes raio ao quadrado vezes altura, que é igual a 128 pi. Aí você vai falar para mim, o que a gente faz agora? Corta o π. Ah, Pota, então eu vou botar raio ao quadrado vezes a altura, eu vou botar 2R, porque o cilindro é equilátero. Show, 128. Beleza? Ó, R ao quadrado vezes R vai dar R ao cubo. Aí eu vou fazer 128 dividido por 2. R ao cubo vai dar 64. Uma situação interessante aqui, que a gente tem que a gente tem aqui, seria importante que nós soubéssemos que o 64, ele pode ser expresso de 3 maneiras. O 64 pode ser 2 à sexta, ele pode ser 4 ao cubo e ele pode ser 8 ao quadrado. O mais conveniente a usar é o 4 ao cubo, que aí a gente faz um flashback aqui de equações exponenciais, né? A gente corta aqui e, consequentemente, acha raio igual a 4. Interessante, né? Ah, então o raio é 4, a altura é o dobro do raio, então a altura é 8. Ah, ok. E ele quer a área lateral. Então a área lateral vai ser 2 vezes π vezes R vezes altura. Então a área lateral vai ser 2 vezes π, o raio é 4 e a altura é 8. Então a área lateral vai ser 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. A área lateral vai ser 64 π centímetros quadrados. Letra D. Delta. Beleza? Vamos lá. Um tanque tem a forma de um cilindro circular reto de altura 6 metros. Altura 6 metros e raio da base 3 metros. Olha que questão interessante. O nível da água nele contida está a uma distância do fundo do tanque igual aos 2/3 da sua altura. Então, ele não está cheio, ele está com água até 2/3 de sua altura, que é 6 metros. Então, 6 por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4. A altura do nível da água que está nele é essa. Eu não posso mais usar essa altura na conta, eu tenho que usar 4 metros, porque a água está batendo até 4 metros, que é 2/3 da altura. Aí ele falou, adotando-se π igual a 3,14, que é uma questão mais chata, que a gente vai ter que fazer conta com decimal, não tem jeito, a quantidade de litros de água que o cilindro contém. Tá? Então vamos fazer volume, π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então o volume vai ser π, que é 3,14, o raio, que é 3 metros ao quadrado, deixando claro que ele quer em litros. Vou deixar para transformar no final, tá? E a altura, eu não posso botar 6. A altura tem que botar 4, que é até onde a água está batendo. 4 metros. Ele quer saber a quantidade de litro de água que o cilindro contém. Né? Então vai ficar 3,14 vezes 3 ao quadrado, 9
metros quadrados vezes 4 metros. Aqui vai sair o metro cúbico. Então vai ficar 3,14 vezes 9 vezes 4, 36 metros cúbicos. Aí eu vou fazer 3,14 vezes 36. Vamos lá. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6, 2, 8. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3, 1, 4. 3 vezes 3, 9. 4, 10, 12, 13. Vai 1, 9, 10, 11. Então vai dar 113,04 metros cúbicos. Mas ele não tem metros cúbicos. Mas se você fez isso na sua prova, você só pode marcar bola, que agora você vai ter que andar com a vírgula, o número não vai mudar. É essa. Mas como é que faz a transformação para litros, Potter? Ó, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Se eu estou no metro cúbico e quero passar para o decímetro cúbico, eu vou ter que dar um pulo para a direita, só que um pulo multiplicado por 3. Ou seja, a vírgula vai se deslocar 3 casas. Então, perceba. Ó, vou repetir aqui, vou botar mais 2 zeros aqui só. A vírgula está aqui, vamos dar 3 pulos. 1, 2, 3, fum, ficou aqui. Então ficou 113.040 litros, porque o decímetro cúbico é o litro, ok? Vamos lá. O raio da base de um cilindro equilátero mede 3. Então o raio mede 3 centímetros. Se o cilindro é equilátero, é porque a altura é o dobro do raio. Então vai dar 2 vezes 3, 6. Área lateral. A gente fez uma praticamente igual, né? 2πrh. Então a área lateral é 2 vezes π, o raio é 3 e a altura é 6. Então a área lateral vai ser 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36. 36 π centímetros quadrados. Ok. Vamos lá. Num cilindro equilátero, o raio é igual a 2. Sua área lateral é igual a... Vamos lá, mais uma boba. Ó, o raio é igual a 2. O cilindro equilátero, a altura é o dobro do raio. Então o raio vai ser 4. Aliás, a altura vai ser 4, né? A altura é o dobro do raio. Ele quer a área lateral, Potter? Pelo amor de Deus. Ó, tem questão mais maneira ainda. Vai até o 40, tá? 2πrh. Então a área lateral vai ser 2 vezes π. O raio é 2 e a altura é 4. Então a área lateral vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 π centímetros quadrados. Letra E. Vamos lá. Para a casa que está construindo, Júlio comprou uma cisterna, reservatório de água, pré-fabricada, com a forma de um cilindro com 2 metros de diâmetro. Ó, se o diâmetro é 2 metros, o raio é 1 metro, porque o raio é a metade do diâmetro. E a altura, 1,6 metros. Ele quer saber a capacidade dessa cisterna, é de aproximadamente, e mandou dizer que π é 3,14. Então vamos lá. Volume, π vezes raio ao quadrado vezes altura. Volume, 3,14 vezes o raio, que é 1 metro ao quadrado, vezes a altura, que é 1,6 metros. Então o volume vai ser 3,14 vezes, aqui vai dar 1 metro quadrado, porque 1 ao quadrado dá 1, e 1,6. Então a conta final a ser realizada é 1,6 metros cúbicos vezes 3,14. Vamos lá. 6 vezes 4, 24. Vamos 2. 6 vezes 1, 6, 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. 4, 12, 8, 9, 10. Vai 1, 5. 3 casas. 3 casas. Se ele pedisse o volume em metros cúbicos, seria 5,024 metros cúbicos. Mas ele está pedindo a capacidade em litros, aproximadamente, né? Bom, mais uma vez, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, tá? Então eu vou passar do metro cúbico para o decímetro cúbico, que é o litro. Um pulo vezes 3, 3 casas. 1, 2, 3. Então vai dar 5.024 litros. É a capacidade dela. Mas ele falou que é aproximadamente. Então 5.024 é aproximadamente 5.000. Essa seria a resposta. Tá? Ok. Ó, mais uma, que ele está falando também aproximadamente. Tá? Então vamos lá. Quantos litros comporta aproximadamente uma caixa d'água cilíndrica com 2 metros de diâmetro? Diâmetro é 2 metros. Se o diâmetro é 2 metros, é porque o raio é 1 metro. E 70 centímetros de altura. Essa eu vou ser obrigado a transformar antes, porque as unidades estão diferentes. Aí vamos lá, volume, olha só.
π vezes raio quadrado vezes altura. Volume, π 3,14. Agora aqui, vamos lá. Como ele quer em litros, seria interessante que eu transformasse essas crianças para decímetros puros. Ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Primeiro vamos transformar 1 metro. Para passar para decímetro é só dar um pulo para a direita, então vão dar 10 decímetros. Se eu estou nos 70 centímetros, vou dar um pulo para trás para chegar ao decímetro. Aí eu vou encontrar 7 decímetros, que é só tirar um zero, certo? Então, ó, o raio vai ser 10 decímetros ao quadrado e a altura é 7 decímetros. Por que você transformou para decímetro? Porque vai chegar no decímetro cúbico, que é o litro, e aí já é a resposta. Esse é o objetivo, tá? Então, ó, 3,14 vezes. Aqui vai dar 100 decímetros quadrados vezes 7 decímetros. Aí, eu vou multiplicar esses dois caras. Então, quando tem dois zeros, eu vou andar com duas casas. Vai ficar 314 decímetros quadrados vezes 7 decímetros. Agora é só fazer 314 vezes 7. Ó, 314 vezes 7. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 1, 7, 2, 9. 7 vezes 3, 21. Então, você encontra 2.198 decímetros cúbicos. Ou seja, 2.198 litros. Aí você pode, afoitamente, olhar as alternativas e falar, ué, não tem essa alternativa. É óbvio que não vai ter. Ele falou aproximadamente. Então, 2.198 são aproximadamente 2.200 litros. Letra B. Beleza? Vamos lá. Mais uma chatinha. Um tanque de gasolina tem forma cilíndrica. O raio da base da circunferência é 3 metros. E o comprimento do tanque, que corresponde à sua altura, é 6 metros. Essa já é bem legal. Colocando-se líquido até os 8 nonos de sua capacidade. Pode-se afirmar que nesse tanque A, use π igual a 3,14. Show de bola. Então vamos lá. Vamos ver o volume todo dele? Π vezes raio quadrado vezes altura. Então o volume é π, que é 3,14, vezes o raio. O raio é 3 metros ao quadrado e a altura é 6 metros. Então vai dar 3,14 vezes 3 ao quadrado, 9 metros quadrados vezes 6 metros. Aqui tem uma situação interessante. Não compensa eu multiplicar isso tudo para depois eu fazer 8 nonos de sua capacidade. Eu vou fazer os 8 nonos agora. 8 nonos de sua capacidade é vezes. Por que tu vai fazer isso agora, Pota? Porque eu já estou na ânsia de cortar esse 9 com 9 daqui de baixo. Bateu vontade, né? Então vai ficar 3,14 vezes 8 vezes 6, 48 metros cúbicos. Isso já vai ser o que tem no tanque. Pode-se afirmar que nesse tanque A, porque eu já estou fazendo 8 nonos da capacidade dele, porque senão eu vou ter que multiplicar isso tudo, para depois eu fazer uma divisão. Eu vou ter que fazer 8 nonos disso, mas vai dar mais trabalho. Esse é o bizu, hein? Então, ó, 3,14 vezes 48. Isso vai dar metro cúbico, que eu ainda vou ter que passar para o decímetro cúbico, que é o litro, tá? 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8 e 3, 11. 8 vezes 3, 24 e 1, 25. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. 6, 7, 10. Aliás, 6, 2, né? Olha o maluco aí, ó. 2, 7, 10, vai 1, 5, 1. 3 casos. Então, esse volume deu 150,72 metros cúbicos. Metros cúbicos. Só que, Pota, tem que passar para litro. Então, ó, metro cúbico, decímetro cúbico, que é o litro. Dá um pulo. 1 vezes 3, 3. Vai ter que andar 3 casas. Então, vai ficar 150,72. Vou botar mais 2 zerinhos só. A vírgula está aqui. Então, vou ter que andar 1, 2, 3. Vai ficar 150.720 litros. 150.720 litros. Essa é espetacular. Eu gosto. Ó, se triplicarmos o raio da base de um cilindro, mantendo a altura, o volume do cilindro fica multiplicado por. Tem um macetinho aqui bem legal, porque olha só, o volume é π vezes raio ao quadrado vezes altura, certo?
Vou botar o volume 2 vezes aqui. Pi vezes ao quadrado vezes a altura. Eu acho maneiro quem faz assim, esse macetinho, né? Porque ele não deu dado nenhum. Então, você pode simular os dados. Aí, quais são os melhores valores para você simular? O raio 1 e a altura 1. Você pode simular qualquer um. Quanto menor, melhor. Aí você vai botar π vezes o raio, que é 1 ao quadrado, e a altura 1. Então, vai ficar 1 vezes π. Vai dar π. Olha o que ele falou. Se triplicarmos o raio, quando eu botei aqui, não botei o raio 1, se eu triplicar vai dar raio 3. Mantendo a altura, ou seja, a altura continua sendo 1. O volume vai ficar multiplicado por quanto? Calcula um novo volume. Ó, o raio é 3 ao quadrado e a altura é 1. Então o volume vai ser 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 1 vai dar 9π. Ou seja, se o volume era π e passou a ser 9π, porque ele ficou multiplicado por quanto? Por 9. Se você simula esse tipo de questão, você jamais vai errar. E não dá tanto trabalho, tá? Só para deixar claro. Pelo contrário, a questão é boba. Não é questão para tu ir acordar para fazer a prova e errar. Não dá. Complica. Ó, mais uma chata. Pô, essa parte final tá chata. Chata por quê? Sempre que ele manda usar π igual a 3,14, é mais chato, porque você vai ter que fazer conta com decimal. Não tem para onde correr. Consideremos um tanque cilíndrico com 1,6 metros de diâmetro. Se o diâmetro é 1,6 metros, é porque o raio é a metade, o raio é 0,8 metros. E a altura é 5 metros. Ok, show. Se apenas 60% do seu volume está ocupado por azeite, qual a quantidade de litros de azeite que há no tanque? Ok, então vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Você vai falar, pô, vou fazer o volume, π vezes raio ao quadrado vezes a altura, e depois eu vou fazer 60% do volume, beleza? Volume, 3,14, tá. Porém, né, a resposta está em litros, então eu posso perfeitamente aqui transformar antes, beleza? Então vamos passar para decímetros. Passar para decímetro é só andar uma casa para a direita, ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se eu passar do metro para o decímetro, é um pulinho, ó. Vai dar 8 decímetros. E aqui, ó, vai dar 50 decímetros. Certo? Então, ó, o raio é 8 decímetros elevados ao quadrado e a altura é 50 decímetros. Beleza. Então, o volume vai ser 3,14, 8 ao quadrado, 64 decímetros quadrados, vezes 50 decímetros. Então, o volume vai ser... Bom, vamos multiplicar 64 vezes 50? Vamos lá, 64 vezes 50. 0, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 6, 30, 3, 32. Vai dar 3.200. Então, vai ficar 3,14 vezes 3.200 decímetros cúbicos, que já é o litro. Aqui tem uma situação muito maneira, cara. Muito maneira. Porque, veja bem, multiplicar 3,14 por 3.200, veja bem, se eu andar 2 casas aqui, eu tenho que descer 2 casas para trás. É muito interessante quando você entende isso. É o mesmo que multiplicar 314 por 32. Eu ando 2 casas para cá e volto 2 casas para cá. Dá o mesmo resultado. Então, vamos fazer 314 vezes 32. Vamos ver o que vai dar. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Vai 1. Aí aqui vai dar 3 vezes 1, 3. E 1, 4. 3 vezes 3, 9. 8, 4, 10. Vai 1, 10. Então, deu 10.048. 10.048 litros. 10.048 litros. Esse é o volume. Só que ele quer 60% do seu volume está ocupado por azeite. 60%. Então, eu tenho que fazer 60% de 10.048 litros. Ah, Pota, esse zero corta com esse. Então, tu vai ter que multiplicar por 6 e o resultado dividir por 10. Beleza. Então, vamos multiplicar por 6? Chatinha essa, né? Então, vamos lá. 10.048 vezes 6.
6 vezes 8, 48. 6 vezes 4, 24, com 4, 28. 6 vezes nada é nada e 2, 2. 6 vezes nada é nada, 6 vezes 1, 6. 60, 288. 60, 288. Ó, 60.288 litros, dividido por quanto? Por 10. Dividir por 10 é só dar uma casa, então vai dar 6.028,8 litros. 6.028,8. Alfa. Chata pra caramba. Dificilmente vai cair na ESA, porque vai tomar muito tempo, né? Muito pouco provável. Ó, essa também eu acho espetacular. Aí você fala, pô, você acha todas espetaculares? É. A altura de um cilindro reto é igual ao diâmetro da base. Aí eu botei, a altura é igual a diâmetro. Então a altura é igual ao diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. A altura é igual ao diâmetro da base. Tá bom, altura igual ao diâmetro, altura é o dobro do raio. Show. A razão entre a área total e a área lateral do cilindro. Quando ele fala a razão é uma fração. Ó, a razão entre a área total e a área lateral desse cilindro. É muito maneiro, muito maneiro. Olha só o que eu vou fazer. Área total, área lateral, mais 2 vezes a área da base. Área lateral, já vou botar logo 2πRH. 2πRH. Certo? Ok. Vamos dar corda. Aí a área lateral, bota 2πRH mais 2 vezes π vezes raio ao quadrado. Olha que questão maneira, hein? Beleza. E aqui embaixo, 2πRH. A única coisa que eu sei é que o H é o dobro do raio. Então, veja bem, vou trazer para cá. Ó. Então, ó, vamos botar um tracinho aqui menor. Ó, 2πr. Aí aqui, o H é o quê? 2R, né? Estou substituindo. Mais 2πr ao quadrado. Sobre 2πr e o H é 2R. Olha só. Então aqui vai dar 2 vezes 2, 4 πr ao quadrado. Mais 2πr ao quadrado. E aqui embaixo vai dar 2 vezes 2, 4 π r vezes r, r ao quadrado. Somando em cima eu vou obter 6πr ao quadrado. Porque 4πr ao quadrado mais 2πr ao quadrado vai dar 6πr ao quadrado. Sobre 4πr ao quadrado. Agora cancela. Corta, 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 corta. 6 quartos. Simplifica por 2. Os 2, né? Vai dar 3 meios. Tem outras formas de fazer, tá? Estou dizendo que essa aí é a única não. Até quando eu fiz em aula, eu fiz ela de outras maneiras. Eu acho maneiro fazer assim também, né? Também é uma questão que é possível. É viável, tá? Cilindro escrito em um cubo. Essa é boa. Se o cilindro está escrito em um cubo, o raio é a aresta sobre 2 e o H é igual a aresta, a altura igual a aresta. Aí que a área total de um cilindro escrito num cubo de aresta 4. Ó, a aresta é 4 centímetros. E que é a área total de um cilindro escrito num cubo. Então o raio vai ser 4 sobre 2, o raio vai ser 2 centímetros. E a altura é igual a aresta, a altura é igual a 4. Então vamos fazer a área total? A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então a área total vai ser a área lateral, que é 2πRH, mais 2 vezes a área da base, que é π vezes raio ao quadrado. Vamos lá, área total, 2π. Quem é o raio, Pota? 2. Quem é a altura? 4. Mais 2π. Quem é o raio, Pota? 2 ao quadrado. Sempre fazendo com calma. Então agora aqui vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vai ficar 16π mais... Aqui vai dar 2 elevado a 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então vai dar 8π. Então nós vamos ter 24π. Letra B. 24π. Ok. Agora ele está pedindo o volume de um cilindro escrito num cubo de aresta 4. Bom, se a aresta é 4, o raio é aresta sobre 2. É igual a outra, né, Pota? E a altura é igual a aresta. Nós precisamos só gravar. Aí ele quer o volume, vamos lá, volume é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então o volume é π, o raio é 2 ao quadrado e a altura é 4. Então o volume vai ser π vezes 4 vezes 4.
Ou seja, 4 vezes 4, 16, vai dar 16π. Letra A, volume 16π. Ok. Essa também é muito boa. A área da base de um cilindro equilátero mede 9π. Aí a área da base é 9π, ó. A área da base é 9π. Aí eu fui lá e peguei e falei, bom, a área da base é π vezes raio ao quadrado, que é igual a 9π. O que nós fazemos aqui, Pota? Cortamos o π. Se raio ao quadrado é igual a 9, é porque o raio é igual a 3, certo? Raio igual a 3. Show. Aí ele quer a área de sua secção meridiana. Cilindro é equilátero. Bem, eu vou fazer o desenho aqui mais uma vez para mostrar a vocês o seguinte, ó. Quando você tem um cilindro equilátero, a altura é o dobro do raio, porque a fronte dele aqui, que é a secção meridiana, é um quadrado. Só que é um quadrado aí que é a área da secção meridiana, é a área desse quadrado. Então, o raio é 3, o raio é 3. A altura é o dobro do raio, 6. Perceba que realmente é um quadrado. A área da secção meridiana é a área do quadrado, ou seja, 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. E outra questão também, quando a pessoa perde, tu fica olhando assim, tu fala, nossa, beleza. Num cilindro equilátero, o raio é igual a 2, ó, o raio é 2. O cilindro equilátero, então a altura é o dobro do raio, então a altura é 4. Ele quer a área total. Bom, a área total é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Então a área total vai ser 2, a área lateral, né, 2πrh, mais 2 vezes a área da base. Vai lá, pode substitui, como diz o outro. 2π, o raio é 2, a altura é 4, mais 2 vezes a área da base. E eu não substituí aqui, né? A área da base é π vezes raio ao quadrado. Então vai ficar 2π, o raio é 2, vai ficar 2 ao quadrado. Show. Então a área total vai ser 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 16π, mais 2 elevado a 2, 4, 4 vezes 2, 8, vai dar 8π. Então a área total vai dar 24π. Acho que essa também estava repetida, né? Gente, peço desculpa aí por essas questões repetidas, tá? É para massificar mesmo. E eu pretendo fazer depois um simuladinho de cilindro, né? Eu quero fazer simulado das outras figuras, e ainda tem mais figuras para entrar, né? Tem mais coisas para entrar no canal, né? Quem está pedindo, tem muita coisa para entrar no canal, se Deus quiser, né? Ele quer. Essa 39 é uma questão bem legal. Uma questão do CFT 2013, tá? Que ele falou assim, o cilindro gerado pela rotação completa de um retângulo de base 4 e altura 5, em torno da altura. Tem área lateral igual a... Aí o cara pegou e botou, bom, a área lateral é 2πrh, certo? A questão era mais simples do que qualquer outra coisa. Porque quando ele fala rotação completa de um retângulo de base 4 e altura 5, rotação completa de um retângulo de base 4 e altura 5. Pensa, ó, um retângulo, base 4 e altura 5. Altura é 5, né? Ok. É como se você pegasse uma folha, que aqui até para explicar, para simbolizar, você pegasse esse retângulo em pé e fosse girando ele assim, ó. O raio vai ser aqui e a altura vai ser aqui. Era só substituir. 2π, o raio é 4 e a altura é 5. E essa questão aqui, ó, tá vendo? Foi do curso de formação de taifeiros de 2013. Aí 2 vezes 4, 8, 8 vezes 5, 40. 40π. Era só isso que era para fazer. Mais nada. Mais nada. Bem tranquilo. E a 40 e última, graças a Deus, a diagonal da secção meridiana de um cilindro equilátero mede 10 raiz de 2. Bom, o que nós vimos ainda há pouco? Que a secção meridiana de um cilindro equilátero é um quadrado. Ó. A diagonal dela é a diagonal do quadrado. Então a diagonal do quadrado é 10 raiz de 2. Aí eu peguei e botei L raiz de 2 é igual a 10 raiz de 2. Porque a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Aí eu cortei e achei L igual a 10. Então olha só. Aí eu falei, bom, se o lado é 10, e aqui também tem que ser 10, porque isso é um quadrado. Consequentemente o raio é 5. Ok. E aqui seria a diagonal, 10 raiz de 2. Ele quer a área lateral do cilindro. Eu fui e botei, a área lateral é 2πrh, certo? Área lateral, 2 vezes π. Quem é o raio? 5. Quem é a altura? 10. Ou seja, a área lateral vai ser 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. Ou seja, a área lateral vai ser 100π. Letra D de dado. 100π centímetros quadrados. Valeu? Galera,
Que Deus abençoe a todos nós, nos dando muita saúde, né? O principal que a gente pede hoje em dia é saúde, muita saúde. É o que eu desejo a todos vocês: saúde, sucesso, paz, prosperidade, vitórias, em nome de Jesus, tá? Quem gostou puder deixar o like, né? Quem não gostou, peço perdão, tô fazendo o meu melhor. Valeu? Um forte abraço e até a próxima.